Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura inicialmente no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 9. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Estamos aqui diante de uma visão espiritual, uma visão que mudou tudo. Isaías diante do trono de Deus. A experiência de Isaías nos ensina que um verdadeiro encontro com Deus nunca nos deixa da mesma maneira. Deus se revela primeiro, antes de qualquer chamado ou transformação. É necessário conhecer quem é Deus. O homem percebe sua real condição quando confrontado com a grandeza e santidade divina. Isaías viu a sua impureza. A graça de Deus entra em ação. O perdão sempre precede a missão. Deus purifica aqueles que Ele chama. O olhar se expande para os outros. O encontro com Deus nos tira do foco em nós mesmos e nos faz enxergar a necessidade do mundo. A resposta ao chamado é inevitável. Quem verdadeiramente vê a Deus, como Isaías disse, viu o Senhor e experimenta sua graça, não pode permanecer indiferente. Isaías 6 é também um convite para cada um de nós. Este texto começa destacando a morte do rei Uzias.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e exaltado trono. Esse rei Uzias governou por mais de 52 anos e foi considerado um bom rei. Mas agora, aqui em Isaías 6, o rei Uzias está morto. Temos aqui o ano da morte física de Uzias e da virada ou da transformação significativa de Isaías. Uma mudança radical e repentina na direção, na atitude e também em sua trajetória. Estamos nos referindo a uma mudança marcante na vida de Isaías, que ocorre no momento em que ele tem a visão de Deus e responde ao chamado divino. Seu ministério teve início logo após a morte do rei Uzias e do seu encontro, o encontro de Isaías com Deus. Aparentemente, falando aqui de Isaías, ele nasceu e viveu até esse momento em relativa riqueza e posição social. Embora não haja detalhes específicos sobre a posição social de Isaías, ele parece ter tido acesso à corte real, sugerindo que era de uma família com um certo destaque. Era um homem de cultura. Isaías, dá para notar que era um homem de cultura religiosa, mas não conhecia o Senhor, pelo menos do jeito que passou a conhecer depois de sua experiência diante do trono de Deus. Tinha conhecimento religioso, mas não tinha conhecimento pessoal de Deus. Mas às vezes a gente confunde essas duas coisas, que até pode parecer, mas é essencialmente diferente. Uma pessoa na condição religiosa, ela é muito resistente às mudanças que Deus quer fazer com ela. Isaías 6 marca um momento de chamado, de consagração do profeta, de mudança, onde ele vê o Senhor e recebe sua missão profética. Sua mensagem tem um forte caráter messiânico, falando de Isaías, principalmente a partir dessa mudança que aconteceu com ele. Como evidenciado em Isaías 7,14, só estou fazendo referência e você anote, depois você pode ler em casa. Isaías 7,14, Isaías 9, de 6 a 7, e principalmente o capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53 de Isaías é um dos textos mais profundamente messiânicos do Antigo Testamento, antecipando de maneira vívida a obra de Cristo na cruz do Calvário, mesmo sem mencionar diretamente a palavra cruz. Depois você pode ler o capítulo 53 de Isaías, que você vai ver a descrição do sofrimento e sacrifício do servo de Deus
servo de Deus, referindo-se a Jesus Cristo, se alinha, a descrição do profeta se alinha de forma notável com os eventos da crucificação. A cruz, a palavra cruz, pode não ser mencionada diretamente, mas é sobre ela que o profeta descreve. Muitos estudiosos cristãos consideram Isaías como um dos profetas que mais aponta para o Messias, para Cristo, para a cruz do Calvário. O texto lá de Isaías 6, que estamos analisando, menciona a morte do rei Uzias como um marco temporal no ano em que morreu o rei Uzias. A visão espiritual, a visão celestial que Isaías teve, que ele ganhou pela graça de Deus, eu vi o Senhor e no trono, a visão celestial, essa visão levou Isaías a um profundo senso de sua própria pecaminosidade e necessidade de purificação, o que pode ser interpretado como uma morte para si mesmo e um novo começo espiritual. Embora Isaías 6 descreva aí o chamado profético dele, não significa necessariamente que ele não tivesse tido algum envolvimento com a vida religiosa antes. Observar isso é muito importante para entendermos aqui o quão profundo é a mudança que Deus realiza na nossa vida. O capítulo 1 de Isaías já apresenta mensagens proféticas sugerindo que Isaías pode ter começado, é o que eu estou dizendo, começado a profetizar antes dessa visão que ele teve, que mudou a sua vida. Mas essa experiência que ele tem aqui no capítulo 6 marca um novo nível de compromisso e autoridade. E isso é importante notar. O texto mostra Isaías reconhecendo sua pecaminosidade e recebendo a purificação dos seus lábios. E isso está simbolizando uma renovação espiritual. Isaías 6 revela um encontro transformador com Deus, indicando que, apesar de seu conhecimento religioso prévio, ele teve uma experiência mais profunda e pessoal com Deus e com a santidade divina. Isso mostra, irmãos, que é possível ter conhecimento teológico, ter conhecimento religioso, mas sem uma relação íntima com Deus. A religiosidade pode criar resistência à verdadeira transformação espiritual, como visto frequentemente nos líderes religiosos da época de Cristo, de Jesus Cristo. Isaías 6 é de fato um capítulo chave que marca uma experiência profunda com Deus, resultando em um ministério profético, verdadeiro, frutífero, um ministério mais comprometido e centrado na mensagem divina. Isaías diz: os meus olhos
viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 5, que já foi lido para nós. Esse encontro com Deus parece ter sido um momento de profunda revelação espiritual, sugerindo que ele ainda não havia tido uma visão tão real e transformadora da santidade divina antes. A confissão de pecado e o temor indicam que ele foi confrontado pelo Senhor Deus Santo, de uma maneira sem precedentes. Isaías reconhece sua condição ao dizer que era homem de lábios impuros, sugerindo que até aquele momento não tinha experimentado uma verdadeira purificação interior. Tem até uma lógica nisso. A conexão com a afirmação de Jesus: a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12:34, reforça a ideia de que seus lábios impuros revelavam uma necessidade espiritual mais profunda de Isaías. E aí Isaías dá um grito. Ele se assustou com o que ele viu. O grito é este: ai de mim, estou perdido. Revela um reconhecimento pessoal de sua separação de Deus. Ele entendeu isso. Isso é algo característico. Isso que? Esse ai de mim que estou perdido, diante ali daquela visão maravilhosa do Senhor. E isso é algo característico da experiência de salvação, quando alguém percebe sua real condição diante da santidade divina. Se a pessoa não perceber isso, a sua situação pecaminosa de pecado, que está perdida, ela não vai crer mesmo. É razoável, eu penso assim, é razoável pensar que Isaías estava perdido espiritualmente antes desse encontro. Esse reconhecimento, acompanhado pelo ato divino de purificação, pode ser visto como uma experiência de conversão genuína, conversão espiritual. O texto destaca que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isso sugere que não apenas houve remoção de pecados, mas também uma purificação mais abrangente, atingindo a raiz da questão, a natureza pecaminosa. O uso do termo iniquidade no singular remete à condição humana de pecado herdada desde Adão, como Paulo observou em Romanos 5:12. Algo que só pode ser removido por meio da graça de Deus e no sacrifício de Cristo na cruz. O texto menciona uma cena fantástica.
algo espetacular. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Aqui diz que foi tirada, e perdoado o teu pecado. São os versículos 6 e 7. A brasa viva, tirada do altar, sacrifício que era feito e que simbolicamente apontava para a cruz. Para a cruz, o altar onde o Filho de Deus foi sacrificado, cumprindo todos os sacrifícios do Antigo Testamento. A cruz de Cristo é a brasa que nos purifica hoje, transformando o nosso coração marcado pelo pecado em uma nova criação, uma nova criatura. E a expressão tocou nos lábios, tocou, a brasa tocou aqui nos lábios do profeta, simbolicamente mostra uma identificação de Isaías com o altar do sacrifício. Aquela brasa tirada do altar, altar que aponta para a cruz de Cristo, e ali se fazia sacrifício, e essa brasa que foi tirada de lá do altar tocou os lábios. Esse tocar aqui, para mim, é identificação, mostrando a identificação do profeta com o altar, com o sacrifício. E é na base disso que sua iniquidade é removida, seu pecado perdoado. Assim como nós hoje temos uma identificação com a cruz de Cristo, fomos colocados em Cristo, e Ele morreu e nós morremos com Ele, para que fôssemos purificados. Deus, primeiro, purifica Isaías. E como que Ele purifica? Tirando a iniquidade, tirando a coisa que está lá dentro dele, porque se não tirar, não tem como purificar. Então Deus primeiro purifica Isaías antes de chamá-lo ao ministério. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Versículo 8. Esse padrão é visto ao longo das Escrituras. Isso fortalece a interpretação de que Isaías passou por uma mudança espiritual significativa, uma espécie de novo nascimento em termos do Antigo Testamento. Isaías 6 pode ser considerado um momento de virada crucial na vida de Isaías, funcionando como uma experiência de conversão pessoal. Ele passou de um conhecimento superficial de Deus para uma experiência profunda e transformadora. Uma consagração ao ministério profético. Antes, ele pode ter tido envolvimento religioso, mas agora
se torna um mensageiro purificado, enviado por Deus. Uma revelação da cruz de Cristo. A ligação com o altar, apontando para o sacrifício definitivo de Cristo, mostra como Isaías experimentou uma antecipação simbólica do Evangelho, da obra da cruz. Eu acho isso aqui tão significativo. Essa perspectiva é muito rica espiritualmente, pois conecta a experiência de Isaías com a nossa jornada de fé agora. É assim, Isaías olhava para a cruz como uma promessa futura. Ele estava olhando para frente. Isaías olhava para a cruz de Cristo, para a obra da redenção, como uma promessa futura, enquanto nós olhamos para a cruz como uma obra consumada, que já aconteceu. Isso demonstra como a obra de Cristo transcende o tempo, alcançando tanto os que viveram antes quanto os que vivem depois. A ideia de que Isaías foi salvo ou convertido nesse encontro maravilhoso com o Senhor é razoável e teologicamente defensável, especialmente ao considerar a progressão espiritual descrita no capítulo. Reconhecimento de sua pecaminosidade, purificação divina que aponta para Cristo, e a chamada e o envio para pregar. Podemos ver essa experiência como um divisor de águas, onde Isaías deixa de ser apenas um homem com conhecimento religioso para se tornar um transformado e enviado por Deus. Do que adianta frequentar a igreja, ter conhecimento, sem ter um encontro desse com Deus? Desse encontro que muda mesmo a vida da gente. Vamos, a partir de agora, considerar alguns pontos em Isaías 6, de 1 a 9, que já foram lidos para nós, esses versículos. Isaías 6 é um dos capítulos mais impactantes das Escrituras, pois revela o encontro de Isaías com aquele que está no trono, Deus, com a santidade de Deus e a transformação que ele experimentou a partir disso. Não foi mais o mesmo. Nesse texto encontramos 5 visões que teve desdobramentos a partir daquele momento em que Isaías diz: eu vi o Senhor no trono. Então encontramos 5 visões que marcaram profundamente sua vida e ministério, e que também são essenciais para a nossa jornada espiritual hoje. A visão do Senhor, essa é a primeira. A visão do Senhor. Estamos falando aqui de uma visão espiritual, uma coisa revelada.
O Senhor se revelando. A primeira visão, a visão do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e exaltado trono. A experiência de Isaías começa com a visão da majestade de Deus. Ele vê o Senhor em seu trono exaltado, grandioso, radiante, rodeado pelos serafins, que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu penso que esse Senhor dos exércitos está se referindo a Jesus Cristo. Mas aqui diz Santo, 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 porque é santo Deus o Pai, é santo Deus o Filho e é santo o Espírito Santo. Essa visão revelada, essa visão que revela a santidade de Deus, que está acima de todas as coisas, é uma coisa fantástica. Quando Isaías viu essa realidade, sua percepção de vida mudou totalmente. Assim como ele, precisamos enxergar Deus como ele realmente é: santo, 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 soberano e digno de toda a honra. Mas isso é uma revelação, é uma iluminação dos olhos do coração, é uma realidade espiritual. Somente quando temos uma visão limpa, nítida de Deus, conseguimos entender a nossa verdadeira condição. Em seguida, vem a visão de si mesmo, que é um desdobramento da visão que ele teve do Senhor. A visão de si mesmo. Ele diz: ai de mim, eu agora estou me vendo quem eu sou de fato agora. Ai de mim, estou perdido. E eu não acho que ele estava equivocado quando disse estou perdido. Eu estou emocionado aqui, nervoso, então eu disse estou perdido. Não, eu estou perdido mesmo. E ele diz por quê? Porque sou homem de lábios impuros. Ao ver a santidade de Deus, Isaías teve uma visão honesta de si mesmo. Ele reconheceu sua impureza e pecaminosidade, percebendo que não estava em condições de estar diante de Deus. Daquele jeito não dá. Sua reação é de desespero. Ai de mim. Essa é uma expressão de total humilhação e reconhecimento de sua necessidade espiritual. Isso nos ensina que, diante da santidade de Deus, nossa condição pecaminosa se torna evidente. Isso nos mostra que não podemos de jeito nenhum confiar em nossos próprios méritos. E somos levados ao arrependimento genuíno. Aí vem a terceira visão, que é a visão do sacrifício que perdoa e remove a iniquidade. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada
e perdoado o teu pecado. Você vê, a solução para a condição de Isaías não veio dele mesmo, mas de Deus. Ele não tinha como, por isso ele gritou: ai de mim, estou perdido, não tem jeito, eu sou assim e não consigo mudar. A solução não veio de Isaías, mas do Senhor. Ele não podia fazer nada para mudar a sua situação. Não foi à toa que ele gritou: ai de mim, estou perdido. Mas, graças a Deus, a solução veio de Deus. Toda a solução vem de Deus. Um dos serafins voou até ele com uma brasa viva tirada do altar do sacrifício. Você vê? A solução veio de Deus, veio do sacrifício, do altar do sacrifício, veio de lá até ele, para trazer salvação e purificação. Do mesmo jeito, a solução para nós vem da cruz de Cristo. Esse altar aponta para Cristo, o sacrifício perfeito que perdoa pecados. Mas não só perdoa pecados, porque o pessoal gosta de ficar só nessa parte, na parte do perdão dos pecados. Mas aqui diz que tem mais: e remove a iniquidade, a fonte. É interessante notar que Isaías menciona a iniquidade no singular, o que nos lembra que todos nós compartilhamos a mesma raiz de pecado que foi colocada sobre Cristo lá na cruz. Assim como Isaías foi purificado, nós também somos limpos pelo sacrifício de Jesus. Há uma identificação nossa com o sacrifício de Cristo. No sacrifício de Cristo, ali nós fomos purificados. A iniquidade foi removida, o pecado foi perdoado. O sacrifício de Cristo tem este poder. Então, isto está apontando para a cruz, onde Cristo morreu por nós, nos identificou em seu corpo, no seu sacrifício, levando-nos a morrer com Ele nele. E tem um texto, podemos até ler esse texto, Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí está. Não precisa nem comentar, não é? Está nítido aí. E a quarta visão, a visão do mundo perdido. Então, a visão do Senhor, a visão de si mesmo, a visão da cruz, do sacrifício, aquela brasa que vem e purifica, e agora a visão do mundo perdido. Ele diz: habito no meio de um povo de lábios impuros. Após reconhecer sua própria necessidade de purificação, Isaías percebe que não era apenas pessoal, mas coletivo. Não era só ele, tinha mais gente que precisava da mesma experiência. Ele vive entre um povo igualmente necessitado da graça de Deus. Ele vive entre um povo igualmente necessitado da graça de Deus.
Ele percebeu isso também, irmãos. Ele percebeu isso também. Você percebe? Você é um nascido de novo, um salvo. Você percebe que alguém, o mundo, outras pessoas também necessitam da mesma mensagem, da mesma salvação? Quando experimentamos o perdão de Deus e a remoção da nossa iniquidade, nossos olhos se abrem para a condição espiritual daqueles ao nosso redor. O mundo está perdido e precisa da mesma purificação salvadora que recebemos. Essa visão nos leva a ter compaixão, irmãos, compaixão pelos perdidos e um desejo crescente de compartilhar a mensagem com eles de alguma maneira. Aí vem a última visão aqui, que é a visão da evangelização. Ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de ser perdoado, restaurado, purificado, Isaías ouve o chamado de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele agora, transformado, prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele também viu a necessidade que o mundo, que outras pessoas têm de salvação. Essa visão representa o envio missionário. A nossa evangelização. Isaías compreendeu que a experiência que teve com Deus não era apenas para si, mas para ser compartilhada com os outros. Da mesma forma, quando experimentamos a graça de Deus, somos chamados a anunciar essa mensagem ao mundo, de alguma forma. Assim como Isaías, somos chamados a viver olhando para a cruz, sabendo que Cristo já realizou o sacrifício perfeito por nós. A cruz é a revelação suprema de quem Deus é, sua santidade, amor e justiça. A cruz nos leva a reconhecer a grandeza de Deus e seu projeto de redenção. Ao olhar para Cristo, reconhecemos que Ele é o Rei exaltado que governa soberanamente. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele imediatamente percebeu a sua impureza e sua condição de perdido. A cruz também nos confronta com nossa verdadeira condição, pecadores, necessitados da graça de Deus. E lá na cruz nós encontramos essa graça salvadora. Assim como Isaías gritou: ai de mim, nós também somos levados ao arrependimento genuíno ao perceber a nossa necessidade de salvação. A cruz expõe nosso pecado e nos leva a confessá-lo diante de Deus, reconhecendo que sem Cristo estamos espiritualmente perdidos e totalmente perdidos. Então, depois de ser purificado, Isaías ouviu o chamado de Deus: a quem enviarei? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. A cruz também nos chama a um compromisso com a missão de Deus. Jesus, após sua ressurreição, deu a grande comissão aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A cruz não é apenas um lugar de perdão e salvação, mas um ponto de partida para uma vida de serviço,
Quando compreendemos o significado da cruz, devemos compartilhar a sua mensagem de salvação com os outros. Isaías teve um encontro transformador com Deus que mudou sua vida para sempre. Da mesma forma, a cruz de Cristo é o divisor de águas para cada um de nós. Para cada um de nós. Irmãos, a pregação do Evangelho é necessária e urgente. Embora pareça que Isaías estava pregando e o povo não estava entendendo. E tinha gente que ficava mais endurecida ainda. A pregação do Evangelho ainda hoje produz o mesmo efeito. Ela revela corações, trazendo vida aos humildes e endurecendo os orgulhosos que rejeitam a verdade. Precisamos anunciar a verdade, mesmo que muitos a rejeitem. O sucesso do ministério de Isaías não estava em resultados numéricos, mas em sua fidelidade ao chamado de Deus. Devemos pregar a verdade com paciência e amor, sabendo que a salvação é obra de Deus, não depende de nós, não depende da nossa capacidade de persuasão. Então, na hora que Deus quiser fazer, Ele faz. Nossa responsabilidade é anunciar a mensagem fielmente, confiando que Deus tocará corações no tempo certo. O Evangelho é Cristo compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição, a sua vida e Ele mesmo vivendo em nós. E é isso que temos que compartilhar com o mundo. Quando experimentamos transformação, purificação e mudança, a mudança que vem de Deus, a solução que vem de Deus para nós, então nós vamos compreender e vamos responder ao chamado de Deus para a missão de anunciar o Evangelho, anunciar sua graça salvadora.